Olá, está começando mais um episódio do podcast do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Meu nome é Irineu Neto, eu sou apresentador do podcast junto com a nossa anfitriã, a Lorraine Mendes. Oi, Lorraine. gente, Tudo bem? muito feliz de estar aqui no nosso aquário para mais um episódio. O episódio de hoje a gente conversa com a cineasta Cynthia Domit Bitar, diretora do filme Virtuosas, que venceu o prêmio Goes to Cannes no Festival de Cannes realizado no mês passado. Rodado em Florianópolis, o filme é estrelado por Bruna Linsmeyer, Maria Galante e Juliana Lourenção, e fala sobre um grupo de mulheres cristãs que vai para um retiro espiritual de luxo. O filme mistura terror com humor, o que alguém já definiu como terrir, né? Obrigado pela presença e por aceitar o convite de conversar com a gente aqui, Cynthia. Bem-vinda! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu que agradeço o convite. Eu adoro olhar, sou frequentadora, já nem sei há quantos anos. Que legal! Às vezes, mesmo que eu não tenha nenhuma programação aqui minha, eu venho para assistir filme, porque eu moro em Floripa, né? Então é super perto, venho legal. de carro, venho de ônibus. Então eu me considero uma olharete. Amei essa expressão. E você veio com uma agenda super intensa, né? Porque você tá com 3 meses, né? 3 meses. Masterclass aqui, participando com a gente do podcast. Ontem, né, eu fiz a mediação de uma mesa sobre a série que é paranaense, Caravelli 114. Legal. E porque o pessoal exibiu um primeiro episódio em Work in Progress. E hoje eu estarei em 2 mesas participante, né? Legal. Uma sobre a regulação das plataformas de streaming, VOD, e a outra que é um tema, o título é do curta ao longa, que daí eu vou contar todas as amarguras e alegrias desse processo. E a gente vai fazer um esquenta sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu queria começar te perguntando sobre essa experiência que vocês tiveram com Virtuosas em Cannes, né? Você podia falar um pouquinho sobre o que é esse prêmio, Goes to Cannes, e como foi a tua viagem e o teu contato com o pessoal lá? Com certeza. O Goes to Cannes é um programa oficial do Marché do Filme, que é o mercado, né, do Festival de Cannes, no qual grandes festivais de países selecionados levam consigo 5 obras em pós-produção. E aí essas obras, ou seja, somando dá 25. E aí essas obras são exibidas, mas alguns trechos, não os filmes inteiros, e a gente faz um pitch. No caso do Brasil, quem fez essa seleção foi o Festival do Rio, que já tem um histórico bastante grande com o Festival de Cannes, né, através da Hilda Santiago e da Total, e a seleção se deu através do edital do MINC, que abriu em março para selecionar pessoas e empresas para compor a delegação brasileira, porque este ano foi o ano do Brasil como país de honra, né? Verdade, sim. Então, a gente teve algumas iniciativas do MINC, né, em relação a isso, para aproveitar ao máximo. E eu estava no meio da filmagem a gente rodou outro longa em março, e no meio da filmagem eu estava inscrevendo eu e minha sócia para participar. Nossa. E foi meio no susto, até porque era a única coisa que a gente podia participar do edital, era a única que a gente tinha como se inscrever. E ser selecionada foi uma grande surpresa, né? A gente ganhou um apoio do MINC, eram R$10 mil, para mim, no caso, e uma credencial. E aí minha sócia conseguiu a outra credencial, porque algumas sobraram e o MINC distribuiu para as entidades, daí o nosso sindicato lá, o Santa Cine, repassou para ela. E fomos a Cannes. Conseguimos mais um apoio aqui ali no estado, né? Sim. E a gente nunca havia ido antes para lá, então eu nem sei, porque eu acho que eu fui num ano muito atípico, né? Tinha 400 brasileiros por baixo. E você via Brasil em tudo que é lugar. Filme na Competitiva, o Agente Secreto. Eu lá, minha sócia, então. E aí a gente fez o pitch. A recepção foi muito calorosa. Muito mesmo. Mas a gente não imaginava que ia ganhar.
de verdade. Tanto que na premiação eu fui meio de chinelo e, e vestido meio a roupa que eu usei em Floripa. Que tava muito Maravilhosa. quente. Tava É isso. muito quente. E era assim um calor de meio-dia insuportável. E era um almoço. Eu falei, ai, gente, a gente não vai ganhar mesmo. É isso. Vou com a roupa que eu tô morrendo de calor, não vou Fica a blazer dica. nada. Então fica a dica sempre que você estiver com a possibilidade, nem que seja remota, de ganhar algo, vá bem vestidinha, porque isso pode acontecer, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo. E esse é um prêmio que vocês daí podem usar na pós-produção, algo assim? Como... Mais ou menos assim, o que acontece? O prêmio ele é dado por uma sales agency internacional, no caso nosso foi a Sideral, que é da Espanha, e é um contrato com um mínimo garantido de 10 mil euros de vendas, né? E, bom, a publicidade imensa, né? A gente foi parar Sim. em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. No site de Cannes, no Instagram, um monte de gente vindo falar com a gente. Que legal. Sim. Tem um post agora rodando faz 8 dias do portal Catarinas, que é de lá, mas já é nacional, que não para de curtir gente, sabe? Não para. Que portas que isso fica abre, assim, meu assim, Deus. Cíntia? Pro filme, pra você? O que você sentiu já com esse calor, né, do momento? Como que isso se traduz daí em oportunidades, assim? Eu acho que dá uma credibilidade pro projeto, e ainda mais trabalhando com filme de gênero, né, terror, e um tema bastante ácido, assim, é importante ter esses selos, assim, no projeto, né, porque é um filme um tanto arriscado, eu diria, ainda mais no nosso contexto ocidental de ultra-reacionários, né, então essa chancela acaba potencializando os negócios, o interesse, os festivais muito interessados. Então, assim, fica um burburinho. E como a história, ela pega, assim, eu tenho percebido que as pessoas ficam muito curiosas, as pessoas estão demandando o filme, elas querem assistir. Aí eu falo, gente, não tá pronto totalmente ainda, mas a elas gente já tá querem ver. curiosa aqui. Ele gera isso. Agora a pergunta meio de chat, assim, mas eu tenho que perguntar, você conseguiu assistir alguma coisa legal em Cannes? Pegou alguma sessão? Viu Agente Secreto? Vi Agente Secreto, fui na estreia, lá no Palácio dos Festivais. Foi emocionante, porque quando a gente entra no Palácio dos Festivais, que é imenso, fica projetando ao vivo do tapete vermelho. Então, todo mundo que estava lá dentro viu a comitiva brasileira chegando com aquele frevo incrível, maravilhoso, É mesmo, sacudindo foi muito legal. a galera. Então a gente estava dentro do cinema batendo palma, vibrando, né? Eu acho que os franceses nunca viram isso na vida. Pra eles não é comum. Não, de fato. E aí teve muita palma. Realmente, o que saiu nos jornais, que, sei lá, uns diziam 12 minutos, outros diziam 15, sei lá. Eu só sei que foi muitos minutos, Nossa. era interminável. E foi muito bom, né? Ter esse privilégio, assim. Eu, assim, às vezes eu penso, eu cresci em Caçador, no interior de Santa Catarina. Eu nasci aqui, inclusive, mas cresci lá e moro em Floripa desde 2002. É algo um tanto impensável pra gente, né? Que vem de uma cidade tão pequena, que os cinemas viraram igreja nos anos 90. Nossa, olha só. Então, assim, estar em Cannes é algo assim. Às vezes eu me sentia que eu tava imaginando as coisas, assim, que não era muito real. Eu imagino. Foi bem interessante. E vi outros filmes, vi uma amostra da Quinzena, que tinha um brasileiro também, do Martinelli, que foi bem legal essa sessão, e vi o novo filme do Ari Aster, que eu gosto do gênero, e Como o cinema, resto não vi nada. como cinema, a sala é legal? Sempre tive curiosidade de perguntar, o Palácio do Festival, onde Sei. passam os filmes da mostra principal, ele é um bom cinema, assim, confortável, legal, com uma tela grande, bacana? É grande, mas se você senta lá no balcão, do balcão, eu achei daí um pouco pequeno. Eu acho que, sei lá, podia ser maior. Sei lá, eu gosto de tela grande, gente. Gosto de sentar na frente, eu gosto da tela me engolindo. Então, sei, eu acho que podia ser maior. Mas as poltronas, elas são tão boas que tu tem que cuidar pra não embalar no sono. Porque, assim, E você falou um pouquinho dessa expectativa até do filme, da curiosidade que tá gerando, que é incrível, né, gerar isso. Mas que diálogo você espera gerar com o filme aqui no Brasil?
Pois é. O filme ele vai dialogar de forma diferente com os nichos brasileiros políticos. Eu acho que daria pra gente dividir em 3, 4, vamos lá. São as mulheres progressistas, feministas, que conhecem o assunto que a gente está abordando, mas não é todo mundo que conhece, é algo bem... As pessoas não têm noção que existe essa comunidade de virtuosas e que tem milhares de mulheres no Brasil. E que é o tipo nossa threadwife, digamos assim, chama virtuosas aqui de certa forma. E então tem esse público, tem o público de pessoas assim, progressistas e tal, mas que não tem a menor noção do que a gente está falando. Eu acho que tem um meio do caminho ali que vai muito pelo gênero, por ser um filme que se propõe a ser um filme de terror, um pouco bizarro, um pouco fora da curva. E aí eu acho que a gente vai ter, sim, o interesse da comunidade religiosa para ver do que a gente está falando, qual vespeiro a gente foi mexer. Mas eu não estou muito preocupada com isso, porque não é porque eu falo desse grupo de mulheres que eu estou condenando toda uma comunidade. Senão, qualquer filme de advogado Não ia mais ter feito, estariam todos no mesmo balaio, né? Não é assim. Então, inclusive a música, a única música licenciada é uma música gospel real, chama Mulher Virtuosa. E a cantora licenciou, ela é boa, assim, ela quer ver Olha circular. só, que interessante, né? Sim, Provocação. super. Legal. Uma coisa que a gente percebeu com outras conversas de outros filmes, me parece que o humor é uma chave legal para abordar certas peculiaridades do Brasil, né? Ou certas coisas difíceis de entender. E essa foi uma escolha consciente desde o início, assim, você falou, não, ele vai ter que ter senso de humor. Eu gosto de terror que tem senso de humor. Não que seja necessariamente uma comédia, mas eu acho que os melhores filmes de terror, eles têm uma ironia, uma graça. Por exemplo, um dos filmes mais assustadores, na minha opinião, até porque eu vi criança, é O Exorcista. Ai, O Exorcista tem uma cena que é no quarto, o padre mais jovem tá no quarto e a demônia tá lá na cama, né, possuidíssima. E aí, do nada, eles estão conversando e a gaveta da cômoda abre. Pum. E aí, fecha. E aí o padre olha aquilo, eles ainda estão investigando a possessão, e olha pra demônia e fala assim, faz de novo? E ela fala, desculpa, tem coisas que só acontecem uma vez na vida. ai. Então, assim, é esse tipo de humor, assim, sabe? Eu acho que um filme que se propõe a ser terror e fica muito na chave da perturbação do início ao fim, ele fica talvez muito pesado, não sei. E eu sempre, assim, faz uns anos que eu tô tentando buscar o que seria um gênero Brasil. Até escrevi um pouco sobre isso, assim. E eu acho que eu tento emular o sentimento que a gente tem rodando uma timeline do Instagram, vendo coisas que... política e sei lá o que, catástrofe e tal. E é uma mudança de humor a cada 10 segundos, né? É verdade. Você senta pra ver o jornal hoje, não sei se vocês ainda têm esse hábito, eu tenho, tipo, é Medo e Delírio. Aliás, amo o podcast Medo e Delírio em Brasília, porque acho que eles conseguem captar a essência do que é esse terror e humor brasileiro. É interessante você falar isso, até porque o brasileiro ele brinca muito com o próprio drama, né? Exato. É uma coisa que é quase que um hábito nosso, né? A gente, os memes, pô, Isso. o brasileiro é o rei do meme. Então é um lugar nosso também, quanto identidade cultural, né? Isso. E o Virtuosas, ele tem momentos que as pessoas vão pensar, meu Deus, por que eu tô vendo isso? Constrangedores. E tem momentos que a pessoa vai rir, porque é ridículo. Tem momentos que a pessoa vai se sentir com medo. E o final, pra mim, é uma pancada. Eu acho que as pessoas podem estar acabando o filme pensando, tá, tudo bem. E daí vem o final, a galera vai ficar...
Putz. Mas como não se perder, Cíntia? Porque assim, também acho que a gente vive um momento dessa mistura de gêneros, né? E isso é incrível Eu conseguir adoro. fazer. E você traz a crítica social, você traz o terror, o humor ácido, mas como não perder a essência do filme e conseguir construir o que você quer na direção, no roteiro, enfim. Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu acho muito natural pra mim, porque eu penso mais ou menos assim. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho múltiplos interesses. Então, talvez seja meio assim que minha cabeça funciona, entendeu? Então, eu não sinto essa dificuldade. Mas é algo que às vezes me perguntam em banca de pitching. Você não acha que é muita coisa pra misturar e tal? É um risco, claro que é um risco. Mas às vezes dá muito certo. Tipo, o meu curta mais recente, que é de 2019, chama Baile. E ele é uma ficção Sim. de 18 minutos. E ele fala sobre muita coisa em 18 minutos. E hoje, se eu entro no Letterboxd para ver as críticas, assim, muitas delas são no sentido de que legal que conseguiu juntar tanta coisa de um jeito tão coeso. Então eu acho um desafio, mas ao mesmo tempo é meio meu jeito de falar e de Sim. às vezes eu começo, mas tudo tem sentido assim. Sei lá, podem me fazer uma pergunta, aí eu jogo lá longe, começo a falar, mas eu chego onde vocês perguntaram. Eu não sei se o paralelo faz sentido ou não, mas quando vocês começaram a falar desse cruzamento de gêneros e tudo, eu lembro na hora do cinema coreano, né? Eu adoro. Você pensa, por exemplo, em Trem todo para mundo em Busan. todo lugar ao mesmo tempo também, que Também. enfim, também tem esse lugar, né? Enfim, foi um filme super premiado Ou também. pensa em Trem para Busan, que era um drama Adoro. familiar com zumbis. Também. Assim. Adoro. Parasita. Faz sentido esse paralelo? Você curte os filmes coreanos também? Parasita e tudo. Amo. Faz muito sentido. Até minha irmã hoje vive na Coreia do Sul. Ela trabalha com TI. Eu estive lá em Seul. E, nossa, andar por lá e pensar nos filmes que eu assisti foi muito legal. E a Coreia, ela é uma influência, assim. Acho que eles têm uma habilidade muito grande para fazer isso. A Taiwan também tem um cinema asiático de terror do início dos anos 2000 que foi muito importante para a cinematografia mundial. E acaba bebendo disso, sabe? Mas norte-americanos também, europeus, assim. Eu gosto de um bom drama com terror, com humor. Até porque eu, como espectadora, uma das coisas que eu mais gosto é quando beleza, eu sei o filme, eu vi a sinopse, ok. Aí eu sento lá. Mas mesmo assim, a narrativa, ela começa num lugar e quando eu vejo, eu tô em outro lugar. Uhum. Eu amo isso. Em documentário, em ficção. Aqui tem filmes bem assim na competitiva que eu reparei. E isso me fascina. Porque quando você está de frente para uma tela de cinema, você está numa posição de certa passividade. Sim. Né? Tá sentado lá, vendo que por 1h30, 2 horas, o que aquela pessoa está dizendo. Então, eu acho muito bom quando essa narrativa ela é mais dinâmica, que faz você se mexer várias vezes assim na cadeira, sabe? Eu gosto desse tipo de filme. Ou faz você se perguntar, né, o que eu tenho que fazer com esse filme agora? Assim, o que é... Exatamente. Meu Deus, para onde eu tô indo? Tem um muito bom nesse sentido, que eu lembrei do Herzog, que é aquele que eu amo. E ele fez um documentário sobre vulcões. Eu amo Herzog também. Chama Inferno, se eu não me engano. Into the Inferno. E beleza, tu tá lá vendo filmes sobre vulcão, ok, tudo certo, legal. De repente, você tá na Coreia do Norte. Porque ele usa o mote de lá ter o mito que tem a ver com um vulcão, com uma montanha, e consegue filmar lá. E de repente você tá em sala de aula norte-coreana e eu penso, uau, que massa, sabe? Eu gosto um pouco desse inesperado. Eu adoro quando eu penso que vai acontecer uma coisa no filme e isso não acontece. Ou como eles dizem, o filme dá um duplo twist carpado. Assim. Adoro. Amo essas doideiras. Que legal. E esse trajeto, né, do curto ao longa, vamos falando um pouquinho sobre isso. Como é que foi, assim, pra você?
muito penaroso, traumático. Traumático. Conta os traumas pra gente que a gente quer saber. Nossa. Bom, meu primeiro curta eu rodei em 2010, junto com a fundação da produtora Novelo Filmes, em Floripa. E ele estreou em 2011. Estreou em Paulínia, era um imenso festival na época, que hoje não existe mais. Passou em Gramado, passou em vários, assim. E ganhou o Festival do Rio, melhor filme. E o filme rodou horrores, gente. Horrores. Ganhamos muitos prêmios. Aí, com o dinheiro dos prêmios, fiz o outro, que também fez uma ótima carreira em festival. E não fui mais parando. E não fui mais parando de fazer curtas. Sempre com boa presença. Legal. Em festival. E eu testei muito em curta. Eu fiz curta infantil, eu fiz curta de terror, eu fiz curta found footage, eu fiz curta que tem esse draminha agridoce que eu gosto e sei fazer também, aquela coisa que você não sabe se ri ou se chora. Então eu testei e aprendi muito. Mas ao mesmo tempo, a gente tomou alguns reveses fortíssimos, tipo, a gente ganhou lá em Santa Catarina o edital 2013-14 estadual e nunca nos pagaram. Nossa, De produção como assim? de longa, nunca nos pagaram. Então a gente, assim, atrasou demais a minha carreira, não ter feito um longa-metragem. Nossa. Até porque, a partir de 2018, teve uma mudança muito abrupta na política do audiovisual nacional, que o curta, sinceramente, passou a valer nada. Nada. Então, é como se o longa tivesse virado o primeiro longa ou curta. E isso começou a baixar a nossa nota nos editais federais, porque a gente não tinha um longa, que é assim, uma tremenda de uma bobagem. Por que um longa X exibido sei lá onde vale mais que um curta que pode ter, sei lá, ganhado um puta Várias festival? premiações. Então existe essa mudança que nos impactou profundamente, não só a mim, mas muitas colegas, especialmente mulheres, que estavam deslanchando, porque a gente veio de uma geração muito forte de curtas de 2011, 12 brasileiros, e isso interrompeu drasticamente a nossa carreira. E aí, bom, vocês sabem o que foi acontecendo, né? 2018, 19, 20. Aí o nosso segundo longa que a gente ganhou no edital era arranjo regional com dinheiro federal. E o resultado saiu em 2018, por aí, e a Cine estava paralisada, só foram pagar no meio da pandemia. Então esse eu filmei agora, em março, para vocês terem uma ideia. Então vai atrasando. Já tive outros longas que eu ganhei em Santa Catarina, que também me sinto muito sabotada, porque me desclassificaram, porque várias questões. É impressionante a dificuldade que é uma empresa de mulheres, que nós somos só mulheres na Novelo, né, na sociedade, avançar num estado sem tradição e que vive à base de sucessivos desmontes. É milagre o que a gente faz, sinceramente. E aí ficamos um tempão, eu fiquei sem dirigir de 2019 até 2022, quando eu criei e dirigi a série Quero Ser Veg, que é um edital de 2018. Olha o rolê. Nossa. E aí essa série estreou esse ano, foi um baita sucesso na TV Brasil. E agora o pessoal não entende. Meu Deus, mas quantas coisas você filmou no último ano? Eu lancei uma série e filmei 3 longas. Caramba. Num espaço de agosto a março. Parece uma loucura, mas é que estava Sim. tudo travado. Então demorou, ficou estagnado e agora a gente está numa linha de produção meio Ford para conseguir executar todos os projetos, porque querendo ou não tudo tem prazo também. Sim. E nem sempre o poder público compreende tudo que acontece com a gente, mesmo que muitas vezes eles sejam os causadores, né? E no meio disso tudo ainda teve um longa doc que a gente ganhou em 2017, acho. Demoraram muito para pagar. O nosso personagem tinha 80 anos e ele faleceu Nossa. 2 semanas antes de rodar. A gente informou, na época, a Secretaria do Audiovisual e tal. E eles falaram, não, vamos ver, tentem adaptar. Beleza, passamos mais de um ano, porque uma coisa é autor vivo, outra coisa é autor morto. Tem as músicas, tem tudo. Nossa, gente, meu Deus, foi um ano vendo o material que existia, batendo cabeça.
E aí mudou o governo, virou Bolsonaro e eles não aceitaram nada. Porque eles falaram assim, ah não, na verdade ele tá morto e não tem o que tu fazer. Gente... E aí fizeram a gente devolver todo o dinheiro, inclusive o que a gente tinha gastado. E isso é engraçado, quer dizer, hoje é bizarro. Mas eles, que tava ruim, Lancine paralisada, eles demoraram 2 anos para enviar os boletos. E eles nos cobraram juros de 2 anos que eles não mandaram. Que absurdo. Pela incapacidade deles de mandar boletos. Nossa, kafkiano isso aí. Nossa, Kafkiano. Eu tenho dá pra vontade. fazer um filme sobre isso. Sobre fazer filmes. E tá pronto, porque se eles me autorizarem, eu fiz a defesa de toda essa situação nas reuniões de diretoria colegiada, e tem eu falando por 9 minutos, que era o meu tempo, explicando desde o início o que aconteceu. A vontade que dá é pegar esse material, fechar, botar um título e botar rodar. Para as pessoas verem o que é. Nossa. É muito difícil. Pegando embalo no comentário que você fez sobre a dificuldade de tentar produzir cinema, sendo mulher, com uma companhia de mulheres, você, ao mesmo tempo, filma em Florianópolis, vive em Florianópolis. Como é a tua relação com a cidade? E como você, apesar de tudo, por que você filma lá, né? Por que você decide filmar lá e usar Florianópolis como cenário? Pois é, eu me mudei para Floripa em 2002 e eu fui desenvolvendo uma paixão muito grande pela cidade. Eu gosto muito de natureza, de Mata Atlântica, das praias. É muito seguro à noite, assim, eu moro bem no centro e é difícil uma capital que você volte a pé 2 horas da manhã no centro, de boa, de um restaurante, de um bar, enfim. Então, Floripa, querendo ou não, ainda tem esses momentos, assim, né? Que para mim é o básico. E a verdade verdadeira é que eu filmo lá e persisto em ficar lá porque eu gosto de morar lá, gente. Porque assim, apesar de Floripa ter o fundo mais antigo do Brasil, de audiovisual, que é de 89, tá inoperante, assim, é horrível. As últimas gestões dos últimos, sei lá, 10, 15 anos foram sofríveis. Até chegando em Floripa, assim que eu melhorar da rinite, eu quero fazer um vídeo esculachando o prefeito. Que agora vão rodar uma novela portuguesa lá, uma empresa de São Paulo. Ai. E então lá eles, o prefeito postou um videozinho no TikTok com bigode português, juro. E, pô, a gente acabou de ir pra Cannes com o filme, eles não ligam pra nada, eles não reconhecem nada. Então, assim, muito difícil. O estado é mais organizado que a capital Florianópolis. Sim. Mesmo que o estado seja mais conservador que a capital Florianópolis. É muito doido. E Floripa tem muitos cenários, né? Eu consigo muitas paisagens diferenciadas. Em 1h30 eu tô na serra. Em 1h30, dependendo, eu tô na neve no inverno. É mesmo. Então, e ainda Santa Catarina tem muita imagem que ainda é muito fresca para o cinema nacional, né? Então, explorar essas imagens eu acho muito interessante, assim. Sim. Acho que é um estado que ainda rende bastante coisa. E falando nesse frescor, né? O gênero terror, por exemplo, agora tem meio que voltado, de certa forma, começado a ter uma força, assim, no Brasil. Você vê... Como que você vê esse espaço para tanto gênero terror e filmes de gênero mesmo nesse momento de cinema nacional, assim? Sim, realmente, assim, é impressionante. Você bate numa árvore e tem 10 filmando terror hoje em dia. Eu acho engraçado, que é uma pesquisa que eu tenho e uma vontade que desde a minha infância, né? Olha só. E aí, às vezes eu vejo, assim, até converso com algum diretor, ele, vou fazer um filme de terror. Eu, tá, o bicho não viu nada, não sabe do que tá falando, não tem repertório, e minha vontade é dar um tapinha nas costas e falar boa sorte, porque o gênero no cinema, ele é uma convenção de linguagens, né? Então, assim, você precisa dominar, de certa forma, essa convenção até para subverter, para conseguir realmente linkar com o espectador, né? Porque senão o público se sente traído. Se você anuncia um filme de terror e o público chega lá e não se contenta, né? E eu acompanho há muitos anos também, desde a primeira edição,
Em Buenos Aires tem um mercado cinematográfico chamado Ventana Sur, Uhum. que há uns anos eles criaram um espaço chamado Bloody Window, que é para cinema de gênero latino. E ao longo dos anos eu acompanhei muito programador de fora, até da Ásia, assim. E eles têm uma certa expectativa com a América Latina de um boom de terror, como talvez tenha acontecido na Ásia, né? Nos anos 2000. Então, existe uma expectativa que nem é só nossa, é do mundo. E tem autores do realismo fantástico aqui conhecidos, né? Assim, tudo que acontece aqui na nossa história, as lendas, há uma expectativa, né? E você falou sobre as regras, né? O cinema de terror tem, inclusive, um glossário próprio, né? O gore, o jump scare, várias coisas que você não vê em outros gêneros, assim. Sim, o terror, ele é extremamente amplo. Extremamente amplo. Tem gente que, inclusive, defende o terror como um filme que te incomoda, que te causa uma ou repulsa, ou receio, ou medo, e acaba deixando o leque muito mais aberto. O Som ao Redor, do Kleber Mendonça, quando saiu, teve críticas colocando o filme como um terror, por exemplo, né? Você já ouviu falar a história de que artistas são uma espécie de antena que capta o espírito do momento e tal, né? E isso de vocês estarem captando, usando o terror e o humor para contar certas histórias do Brasil é bem interessante, né? Várias pessoas falando sobre isso. Lembrei de Bacurau também, né? Que é um exemplo de... O grande desafio é porque um filme demora tanto tempo para ficar pronto que você tem que captar, na verdade, o momento do futuro. Exatamente, é. Porque às vezes tu faz um assunto e o filme envelhece, porque o tempo passou tanto que acaba ficando para Ainda trás. mais agora que tudo, o consumo é tão rápido, parece que a memória das pessoas tá tão curta, né? É tudo tão. A gente não lembra nem o que a gente fez ontem, E o o que interesse aconteceu. também é efêmero, né? Exato, os interesses mudando, assim. Como é que você pensa sobre isso quando você vai escolher os projetos que você vai investir, assim? Bom, eu sou extremamente curiosa e autodidata em muitos assuntos, então eu fico estudando, lendo de tudo, de qualquer coisa, assim. E quando eu falo isso, não é uma coisa assim, meu Deus, a mulher lê um livro por dia. É desde revista de fofoca até, sei lá. Novela, dá uma assistidinha. Tudo é material, certo? Tudo. E sair, estar na rua, conversar com pessoas. Eu gosto de estar em movimento para entender o que as pessoas estão falando, né? E às vezes eu gosto muito de descobrir coisas, tipo Virtuosas foi isso, assim. Eu comecei a ouvir falar da questão das tradwives nos Estados Unidos no primeiro governo Trump. Começou a sair informações na imprensa brasileira há 2 anos atrás só. E eu já sabia o que era. Mas todo esse tempo eu ficava buscando. Cadê as brasileiras? Não é possível. E fui, Tradwife Brasil, lá. E nada. Até que eu entendi que elas se autodenominam virtuosas. Não que seja exatamente a mesma coisa. É uma nuance, de certa forma. Nem todas as mulheres virtuosas, que se dizem virtuosas, elas têm aquela coisinha de vestir roupa dos anos 50 e ficar postando reels, batendo bolo. Nem todas. E tudo bem também, eu amo cozinhar, assim, Sim, não é sobre isso, Sim. sabe? É sobre o conjunto de valores atrelado a isso. E, às vezes, essas mulheres, muitas delas, acabam sendo um veículo de ideologias perigosíssimas, como o supremacismo branco, até mesmo o nazismo. Então, é um assunto que você tem que ficar com o olho aberto. E ela se chama mulher virtuosa porque isso tá no Provérbios 31 da Bíblia, que diz como que a mulher virtuosa tem Deve que se ser. comportar, né? Exato. E próximos trabalhos, queremos saber o que vem por aí também. Bom, a gente filmou em março Casarão, né, que é um filme de terror também, diferente. Eles passam nos anos 50 num casarão rural e mora a mãe e a filha apenas. A mãe perdeu a casa, está endividada e ela passa a mentir que a filha é santa para ganhar dinheiro.
E isso acaba bem mal. Para todas. Já dá pra ver que vem também uma mescla aí de coisas, né? De gêneros, Sim, possibilidades. Sim. E também ano passado eu rodei um documentário, olha que doido, tá vendo? São vários assuntos. Que chama Guji, que é sobre uma artista plástica de Floripa, a Monique Cavalcante. E ela é grafiteira, muralista, ela faz vários prédios gigantes em Floripa. E é mãe solo, né? E também, por ela ser negra, ela tá muito ativista na questão do hip hop, do samba. E aí ela se muda para o Rio de Janeiro, justamente porque a cidade não apoia a cultura. E na despedida ela pinta o prédio de despedida de Floripa. E o documentário é sobre ela pintando esse último prédio. Que incrível. Só que é uma técnica que ela nunca usou, que ela desce por cordas e não pelo jaú. Então tem todo o desafio, é bem simbólico assim, né, com o momento dela. E aí eu ainda tenho, aí para filmar, em agosto eu entro em 7, que é um telefilme em coprodução com a TV Globo. Vai ocupar a grade de 1 hora, né? Que é também um drama agridoce. Sobre um círculo que aparece numa plantação de trigo e acaba sendo um evento extraordinário que une uma família que não se falava há muito tempo por causa dos ETs. E aí fica aquela coisa, será que é ET mesmo? Não é? E tal. Então ele é um drama agridoce com um sci-fizinho, né? Sim, Que brinca lá com vou essa eu realidade misturar, né? Aí mais pra frente a gente tem um documentário chamado A Grande Dívida, sobre a dívida pública brasileira. É uma coprodução com o Uruguai, com uma outra empresa de Santa Catarina, Exato Segundo, que esse, meu Deus, talvez esse seja o mais aterrorizante de todos. E, por fim... E não tem humor, né? Esse não tem humor. Esse, quem ria de desespero. Quem ria de desesperado. E, por último, tem o Recanto, que é o longa de terror também, que tem a ver com clubes de caças de javalis coordenados por homens. Caramba, Eu tento buscar temas fora da caixa, sabe? super, tô impressionada aqui, tem muita coisa Eu fiquei aí. a fim de ver todos eles. Assim. Que legal. Nos próximos, né? Nos próximos capítulos, né? Maravilha, gente. Eu Esses queria são te os que tá no agradecer line-up. muito por ter vindo, né, aqui, por estar aqui com a gente, participar de tanta coisa aqui no festival, no Messi. Para nós é muito significativo, né? Para nossa região sul, vamos puxar uma sardinha aqui para o nosso território também muito importante. Parabéns pela tua trajetória, pelos reconhecimentos, porque não foi fácil, pelo que você contou aqui, foi bem difícil. Bem difícil. E portas abertas para você voltar todos os anos. Ah, eu volto. Ixi, pego o carro, o busão e venho. Nem que eles não me botem pra nada. Eu tô aqui fazendo, sei lá, sendo espectadora. Ah, maravilhosa. Adoro. Obrigado, Cintia. Bom, esse episódio do Olhar de Cinema fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais do festival e até a próxima.